e Flávio Domingues, que é especialista em relações internacionais. Boa noite, Flávio. Boa Seja noite, bem-vindo. Adriana. Boa noite, Glebson. Professora Milena. Na verdade, os dois são meus professores mesmo, de verdade, no curso de Direito que eu faço, os dois, tive a honra de estudar com os dois. Só Prazer. gente E boa. Mazo já participou de um dos discos que eu fiz. Que coisa boa. A gente aqui no Tarja Branca é assim, só quer trazer gente que se ama, viu? O que é necropolítica? Quando o Flávio sugeriu esse tema, era um tema novo, e quando eu fui estudar, percebi que era novo no conceito para mim. Vamos começar explicando o que é necropolítica. Flávio, o preconceito, o capitalismo, ele anda na mesma direção da necropolítica? Olha, quando a gente está na periferia do sistema, não tem como o capitalismo andar sem a discriminação, sem a necropolítica. Não tem andado. Não é uma forma inteligente de se fazer gestão do Estado. Quando você vai para o centro do sistema, para os países ricos, o que a gente encontra é a biopolítica, que Foucault foi quem criou esse conceito, mas a biopolítica é a política que cuida da vida, a qualidade de vida, a melhoria da vida das pessoas. E o que se vê é o Estado austríaco, o Estado holandês, o Estado alemão, cuidando da vida das pessoas. É a saúde com dignidade, é a segurança com naturalidade, é a qualidade de todos os aspectos primordiais da vida, tratado com dignidade para cuidar das pessoas. A necropolítica é a oposição a isso. E um país como o Brasil, que ainda precisa melhorar muito a qualidade de vida, não percebeu que quando se criam políticas que não cuidam da vida das pessoas, você trata exatamente da exclusão dessas pessoas do poder de consumo. E a gente precisa que essas pessoas estejam dentro do mercado. Mas nós somos incompetentes, preferimos fazer de conta que essas pessoas não são necessárias ao nosso Estado. Eu estava pesquisando e vi que o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. A Alemanha tem 230. A gente não devia ter mais gente, não. E por que a gente tolera essa política? Hoje estava a imagem de uma menininha que ontem morreu de bala perdida. Por que a gente tolera isso? A gente precisava dessa menina. Essa menina que a mãe dela está sofrendo agora, um sofrimento absurdo, mas nós, como sociedade, precisávamos daquela menina junto conosco. Assim como a gente precisa que o cara que sai do presídio saia em condição de participar dessa sociedade, porque ele precisa comprar geladeira, precisa comprar camisa, para que a economia gire. É assim que os países se fazem, países grandes, países que são respeitados, que os IDHs são altos. A necropolítica não é inteligente para o capitalismo. O Gibson falou da escravidão, é importante lembrar que, para legitimar o discurso da escravidão, aqueles negros que eram trazidos como escravos, era dito que eles não tinham alma, eles não eram seres humanos. Então, se eles não eram seres humanos, tudo podia se fazer com eles. Não é à toa que Maurício de Nassau, lá em 1640, sei lá quando, 1600, entre 37 e 44, foi o período que ele passou aqui, ele cunhou uma frase que Chico Buarque, que meu amigo Mazo cantou aqui agora, colocou numa música dele: não existe pecado ao sul do Equador. Não existe pecado ao sul do Equador é muito vindo da escravidão, que aquelas pessoas não tinham alma, podia-se fazer qualquer coisa. Então, a necropolítica trata de pessoas que... eu não acho que não posso nem dizer assim, porque elas não são pessoas para quando se criam políticas dentro desse sistema da necropolítica. Elas realmente não são tratadas como pessoas. É por isso que a menininha que morreu, se para a mãe ela era tudo que ela tinha na vida, para os gestores que tratam do sistema de segurança, ela não era ninguém, porque senão eles tinham agido. Essa menininha não tinha morrido. Que Milena falou. Eu queria complementar aqui o que Milena estava falando, essa coisa do inimigo. É o inimigo interno. Aí eu volto para o meu campo, que é o das relações internacionais. Eu trabalhei muito com os holandeses e me surpreendia. Às vezes eu estava dialogando, debatendo com um holandês individualmente e eu achava ele tão fraco,
Mas aí depois, quando tinha 2 holandeses, 3 holandeses, como eles são organizados. Por isso que um dia a Holanda chegou a ser uma hegemonia mundial. A gente não tem que ter inimigo interno. Nós somos uma nação. Nós temos que nos unir para poder conquistar espaços internacionalmente. É isso aí que faz o país ser grande. Esse estabelecimento do inimigo interno, que na eleição agora se cresceu absurdamente. É irmão brigando com irmão, pai brigando com filho. Essa eleição propiciou isso. Mas, na verdade, nós, como nação, estamos perdendo quando nos desunimos. O que falta ao Brasil, se existe necropolítica no Brasil, é que falta ao país um projeto de nação. Precisamos de um projeto de nação, todos juntos. Não temos que ter inimigos, temos que ter parceiros, irmãos, que trabalhamos para fazer um Brasil grande. Isso é burro, isso não é uma atitude inteligente. Eu fico pensando aqui, qual o sentido da necropolítica? Qual a relação do neoliberalismo com a necropolítica? A política neoliberal que é implantada nos países da periferia é uma política excludente, é uma política que visa diminuir direitos. Vamos pegar um exemplo simples aqui. O Estado mínimo. O Estado mínimo agora vai diminuir os investimentos no SUS. E aí vai ter mais médico tendo que decidir quem fica vivo. Porque vai ter menos médicos nos hospitais, vai ter menos equipamentos, vai ter menos pessoas que se alimentam bem, que podem cuidar de sua vida, que vão ter mais saúde e vão precisar de hospitais e não vai ter hospital. Então, a política neoliberal do Estado mínimo já é uma necropolítica. Ela em si já é uma necropolítica. Hoje, o Brasil, a gente tem uma carência muito grande das pessoas. A gente não precisa de Estado mínimo, a gente precisa de Estado máximo. Essa é a realidade de um país pobre. Um Estado que intervenha para melhorar a qualidade de vida do povo, a educação, a saúde, para que esse povo possa se tornar independente. E aí sim, a gente até pode pensar no Estado mínimo. É muito fácil pensar no Estado mínimo num país feito os Estados Unidos, lá na Áustria, que a renda per capita é 34 mil dólares por ano. É ótimo pensar em Estado mínimo, porque cada um pode contratar seu médico, seu plano de saúde, sua educação. Só que lá tem educação gratuita, saúde gratuita, e o Estado lá não é tão mínimo assim, não. E aí depois aparecem candidatos que não eram os que nós julgávamos que fossem os melhores, e aí nós não cumprimos nosso dever de casa, entregamos ao Estado com a pessoa que provavelmente não tem condição de fazer, e ele, ao não ter condição de fazer, ele diz logo: estou fora, não vou cuidar dessa vida aqui não, desse corpo aqui não, deixa ele à sorte, deixa ele na bala perdida, deixa ele no presídio. Os presídios, os 2 professores aqui de direito penal, os presídios são depósitos humanos, não são nada de ressocialização. Nas aulas, eu cheguei a comentar com Milena que ressocializar o quê? Pessoas que nunca foram socializadas. Eu confesso, professora, que eu não entendo porque usam a palavra ressocializar. Se a grande maioria das pessoas que estão no presídio não tiveram saúde, não tiveram educação, não tiveram lazer, não tiveram família, elas não foram socializadas. Por que se usa o termo ressocializar? Se fala em equidade sem oferecer equidade. E eu fico pensando, Flávio, você que foi ex-cônsul da Áustria, qual a diferença básica que você viu quando esteve lá, enquanto cônsul, e aqui no Brasil? Não, o centro e a periferia, né? A política no centro, os países ricos, eles, no pós-guerra, e aí é que Foucault coloca as ideias dele. Foucault nasceu em 1926. Ele nasceu no pós-Primeira Guerra, ainda uma Europa completamente em crise, e viveu a Segunda Guerra. E no pós-Segunda Guerra, os países europeus todos criaram políticas para melhoria da qualidade de vida. Então, a Áustria, obviamente, é um país notável, mas todos os países europeus criaram políticas para valorizar a vida das pessoas. Por quê? Só porque é bonzinho? Não, é porque isso é necessário para o desenvolvimento do país. A gente tem que ter distribuição de renda,
A gente não pode ter um grupo de pessoas, e é isso que o capitalismo está levando. 8 pessoas hoje são donas de, eu acho que o que 50% da população mundial tem. Então, isso aí também é necropolítica. Essa concentração de renda por si era isso que eu ia dizer já agora. É necropolítica. Qual é o prazer que tem ser um dos 8 homens mais ricos do mundo? Eu acho que tem em Platão de que adianta ser rei cercado de escravos. É isso que está acontecendo. Eu acho que... Agora eu vou voltar aqui de novo para o Brasil. Nós, como nação, temos que ter um projeto de nação. O Brasil é reconhecidamente um país riquíssimo em petróleo, em urânio, nos mares, com as praias, nos mares com os peixes para alimentar, com o campo, para a agroindústria. Onde nós estamos tão ricos e não chegamos a lugar nenhum? Será que a ideologia que foi implantada na cabeça do brasileiro não foi essa ideologia de o inimigo mora aqui e com isso eu não me desenvolvo? Será que não é do interesse de quem está lá fora que nós tenhamos uma necropolítica no Brasil para que não nos organizemos como nação? Qual a relação que tem entre hegemonia global e necropolítica dentro do Brasil? Um país tão rico que é tão pobre. Então, acho que nós temos... Você que está nos ouvindo e é dono de uma loja, você quer gente comprando. Como é que você deseja alguém morrendo? Eu não quero que ninguém morra para poder consumir meu produto. Imagine se a gente sair matando, até chegar a 30 milhões de brasileiros. Tem gente que fala nisso. O Brasil só precisa de 30 milhões de brasileiros. Mas essa mesma pessoa diz que queria investir na China, porque a China tem 1 bilhão de consumidores. Então, tem alguma coisa errada na cabeça do brasileiro, plantada pela ideologia. Flávio Domingues, suas considerações finais para o nosso internauta. Bom, primeiro foi um desafio para mim, né? Sentar ao lado de dois professores que eu considero muito. Graças a Deus, eu acho que eu não fiz feio não, né, professora? A nota foi boa hoje. Tirei 10 hoje, professora. Então, foi um excelente programa. Aprendi muito com os dois. Continuo aprendendo com os dois. Eu queria agradecer a você também, Adriana, por essa oportunidade. E eu acho que tem que se debater isso. Nós somos uma nação. Temos que profundamente debater, sistematicamente, insistentemente, não parar de debater necropolítica, entender necropolítica, para a gente criar uma política, uma biopolítica para o Brasil. Milena Trajano, suas considerações finais para o nosso internauta. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e dizer que Flávio é o tipo de aluno que todo professor gostaria de ter. Ele senta na primeira fileira e você fala A, ele já está assim para falar também, mas ele fala coisas que constroem. Ele é o tipo de aluno que todo professor gostaria de ter e fazer debate crítico, que é isso que a gente precisa, né, refletir criticamente. Glebson Bezerra, suas considerações finais para o nosso internauta. Agradeço imensamente o convite, uma noite bastante proveitosa, uma conversa realmente bem à vontade, corrobora as palavras da professora Milena acerca de Flávio. Tive o prazer de ser professor dele em algumas disciplinas. Eu quero agradecer a você, Glebson, Milena, Flávio, Banda, seu Rodolfo, você, internauta, e aproveitar para dizer para você que é importante você acreditar em você, que a gente é forte, que é muito importante que a gente não deixe que as pessoas façam a gente acreditar que a gente não tem valor. Tudo começa em um ponto dentro da gente. E quanto mais nós temos esse nosso senso de identidade, quanto mais ampliamos a nossa autoestima, quanto mais confiamos em nós mesmos, a gente vai conseguir ter uma vida melhor, um entorno melhor e, com certeza, um estado melhor, um país melhor. Depende de cada um de nós.